Boa noite, meu nome é Roberto, eu sou trabalhador do Centro Espírita Humildade de Fé, aqui na Palhoça, e vamos dar por início uma palestra. Mas antes vamos fazer uma oração como uma abertura, que possamos ser inspirados e intuídos no ensino da noite de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como em todos os mundos superiores. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. E não nos deixe, Senhor, cair nas tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Com essa oração damos por iniciado a palestra na noite de hoje, que nós alcancemos o objetivo que nós propomos, né? Então a palestra vai ser baseada no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, você pode servir a Deus e a Mamon. Instrução dos Espíritos, a verdadeira propriedade. Tem uma passagem em Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Aqui Mamon significa, Deus de riquezas e cobiça, que era adorado naquela época. Literalmente, dinheiro. Para nós entendermos muitas dessas passagens de Jesus, o Evangelho, algumas parábolas, o entendimento do Espiritismo e seus princípios é importante a gente ter na mente, Temos que ter Deus em nossa mente, compreendê-lo, observar as suas leis, tê-las em nossa mente, os seus atributos, que são ao infinito, a imortalidade da alma, que nós vamos dizer que nós não morremos, a comunicabilidade dos espíritos, a possibilidade dos espíritos nossos já desencarnados se comunicar com os encarnados, que somos nós, a pluralidade dos mundos habitados, há muitas moradas na casa do meu Pai, e principalmente a pluralidade das existências, que no caso seria a reencarnação, Quando a gente tem esses princípios em nossa mente, em conjunto com as leis de Deus, que está na terceira parte do Livro dos Espíritos, essas passagens elas se tornam muito mais entendidas. Essas vicissitudes ou essas nossas dificuldades no dia a dia, que nos parece serem fora de propósito, injustas, elas têm uma justa causa. A gente entende e compreende que por trás tem uma causa inteligente. Então, dentro dessa questão da verdadeira propriedade, o que é verdadeira propriedade? A gente pode, juridicamente, e na Constituição brasileira, no artigo 5º da Constituição de 1988, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Dentro desse artigo, o inciso 12 determina: é garantido o direito de propriedade. Isso dentro de uma questão de lei humana, De acordo com a jurista brasileira Maria Helena Diniz, o direito de propriedade pode ser entendido como o direito que a pessoa física ou jurídica tem, dentro dos limites normativos, de usar, gozar e dispor de um bem corpóreo ou incorpóreo, bem como de reivindicá-lo de quem injustamente o detenha. Para compreender melhor essa definição, vamos desmembrar essa definição em 3. Direito de uso. O que é o direito de uso? Sobre um bem. Diz respeito ao direito de usufruir de um bem ou colocá-lo à disposição do uso de outro.
de outra pessoa, sem que essa possa modificar a substância do bem. Por exemplo, se você é proprietário de um imóvel, pode optar por usufruir dele, emprestá-lo ou alugá-lo. Isso é da sua parte, né? Direito de gozo sobre um bem significa ter direito sobre os frutos ou rendimentos que esse bem fornece. Por exemplo, ter o direito sobre os frutos de uma laranjeira que nasce em uma propriedade, ou ter direito sobre os rendimentos do aluguel de um imóvel que é seu. E direito de dispor. Esse é o direito que mais expressa o domínio posse. Domínio posse sobre o bem. Significa que você pode optar por vendê-lo, doá-lo ou trocá-lo. Ou seja, ser proprietário ou deter o direito de propriedade sobre um bem significa ter o direito de uso, de gozo e de dispor dele. Dessa forma, o inciso 12 do artigo 5º reconhece o direito de propriedade como um direito fundamental a ser protegido pela Constituição brasileira. Daí a gente pode vir aqui umas questões do Livro dos Espíritos. A gente pode... Eu posso ir na questão 883, né? É natural o desejo de possuir? Nós temos esse desejo de posse, né? Sim, mas quando o homem deseja possuir para si, somente para sua satisfação pessoal, o que há é egoísmo. Isso já observando uma lei divina. Lá atrás, quando a gente está falando sobre o inciso 5º, era uma lei humana, sobre a disposição de um bem, sobre propriedade, que nós podemos, sobre os 3 aspectos, né? Então, aqui, ele já entra numa questão de uma é natural, então, faz parte da lei natural. Está na questão em relação à lei de Deus, né? É natural o desejo de possuir? Sim, mas quando o homem deseja possuir para si somente para a sua satisfação pessoal. E o que há é egoísmo. Não será, entretanto, legítimo o desejo de possuir, uma vez que aquele que tem de que viver a ninguém é pesado? Então ele está justificando o desejo de possuir, né? Então, se eu tenho, então não vou pesar para a sociedade, para alguém, ou para um grupo, para uma individualidade, né? Há homens insaciáveis que acumulam bens sem utilidade para ninguém, ou apenas para saciar suas paixões. Julgas que Deus vê isso com bons olhos? Está fugindo da lei natural, né? Aquele que, ao contrário, junta pelo trabalho, tendo em vista socorrer os seus semelhantes, pratica a lei de amor e caridade, e Deus abençoa o seu trabalho. Então, aqui tem 2 aspectos, né? Para o usufruto e para satisfazer, para suas satisfações, e só para a sua, que é o egoísmo, ou para favorecer ao próximo. Se favorece assim, mas também está favorecendo ao próximo, a tendo em vista socorrer os seus semelhantes, né? Aí estaria dentro da lei de Deus, da lei natural. Então aí o direito de propriedade, o direito de adquirir é justo, não foge à lei de Deus, porque tudo aquilo o que nos é dado por Deus, porque isso aqui na verdade é um empréstimo, né, que Deus nos faz. A questão da riqueza, da posse, até da facilidade. Tem gente que tem a facilidade, né? Tem gente que faz tudo certo, mas não consegue. E tem gente que tem. Então tem pessoas que têm essa facilidade. Então essa facilidade não é um prêmio. É algo que ele tem o dever de favorecer, dentro da lei de Deus, favorecer ao próximo. Claro que ele também tem o livre-arbítrio. Ele pode não querer fazer isso. Já é outra questão, né?
estaria fugindo da lei de Deus. Não é porque ele está dentro da lei do livre-arbítrio que ele está na lei de Deus. Ele pode estar, ele tem o direito de fazer isso que ele quer. Mas ele não está sendo caridoso. O direito de viver dá ao homem o de acumular bens que lhe permitam repousar quando não mais possa trabalhar? Dá, mas ele deve fazê-lo em família, como a abelha, por meio de um trabalho honesto e não como egoísta. Há mesmo animais que lhe dão o exemplo de previdência. A questão 881. Ele fala novamente sobre egoísmo aqui, né? Poderá o homem usar e abusar de seus haveres durante a vida, sem ter de prestar contas? Então, dentro dessa questão que Deus nos favorece, a aquisição dos bens, das propriedades, e que a lei do homem nos protege, e que a lei de Deus também nos protege, né? Dentro de certas regras, que também Deus pode nos tirar essa facilidade. Então, poderá o homem usar e abusar de seus haveres durante a vida sem ter de prestar contas? Não. Como já falei antes, isso é empréstimo, né? Permitindo-lhe que a adquirisse, é possível que haja Deus tido em vista recompensar-lhe, no curso da existência atual, os esforços, a coragem e a perseverança que ele está tendo nessa encarnação, ou mesmo em outra anterior. Se, porém, ele somente os utilizou na satisfação dos seus sentidos ou do seu orgulho, se tais haveres se lhe tornaram causa de falência, melhor fora não os ter possuído, visto que perde de um lado o que ganhou de outro, anulando o mérito de seu trabalho. Então, toda aquela questão anterior que ele colocou, os esforços, a coragem, a perseverança, se ele não utilizar para o bem, tem dois mandamentos que nós temos, que Jesus nos colocou, os Espíritos nos colocam como importantes para a nossa felicidade, a nossa evolução. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. No momento que nós fugimos desses dois mandamentos, nós estamos fugindo, nos afastando das leis de Deus, do que é justo perante Deus. Então, estamos entrando nessa questão. Se tais haveres se lhe tornaram causa de falência, melhor fora não os ter possuído, visto que perde de um lado o que ganhou do outro, anulando o mérito do seu trabalho. Quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa. Se utilizou para o bem próprio, né, para satisfazer os seus sentidos, não favoreceu ao outro, ao próximo, né? Então está fugindo dessa lei de Deus, do que é o certo, né? Na questão 885, será ilimitado o direito de propriedade? É fora de dúvida que tudo que legitimamente se adquire constitui uma propriedade. Legitimamente, sem prejuízo a outrem. Sem prejuízo a nós e sem prejuízo a outrem. André Luiz, quando ele desencarnou, isso em relação a nós, né? André Luiz, quando desencarnou, ele foi considerado, ele era chamado de suicida. E aí, ele não se considerava suicida, né? Aí foi explicado para ele que ele era um suicida inconsciente. Que tem aquele que coloca por um desespero, se mata, né? Coloca o fim à sua própria vida, ao seu corpo. Mas tem outro tipo de suicídio que é o inconsciente, que é indireto, não é diretamente. Nós somos muitas vezes suicidas inconscientes, indiretos. Que nós nos alimentamos mal, dormimos pouco, trabalhamos excesso de trabalho, né? Isso faz com que a gente perca a saúde física. Tomamos muito álcool, não dormimos direito,
Então, é fora de dúvida que tudo que legitimamente se adquire constitui uma propriedade. Mas, como já dissemos, a legislação dos homens, porque imperfeita, consagra muitos direitos convencionais, que a justiça natural reprova. Essa é a razão porque eles reformam suas leis à medida que o progresso se efetua e que melhor compreende a justiça. O que no século parece perfeito, afigura-se bárbaro no século seguinte. Aqui na questão, no item 9 a verdadeira propriedade, ele coloca assim: o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado a levar deste mundo. Já é outra questão, né? A gente se corrompe para ter essa riqueza, esses valores, né? Como ele coloca ali, as paixões, elas desvirtuam essa aquisição dessas propriedades, que elas são legítimas quando elas são sem dolo a ninguém. E elas também são legítimas quando elas favorecem ao próximo. A ideia tua é favorecer ao próximo, né? Não é para você acumular, guardar, é para distribuir, é usar a caridade, né? Favorecer a saúde, a educação, né? A segurança. Então, essa é a função da riqueza, da propriedade. Mas, individualmente, isso numa questão coletiva, né? Mas, individualmente, a gente pode ver que o homem ele se corrompe também na questão, ele se prende a essa riqueza, a esses bens. Corrupção no sentido de se prender, né? Ele é usuário de uma riqueza, mas não é dono dela. Como eu já coloquei, Deus nos favorece, Deus nos empresta. Quando ele começa a querer para si, ele está corrompendo essa lei natural. Ele está sendo corrupto perante a lei de Deus. Ele está querendo para si, não quer distribuir. Mesmo no momento do desencarne, ele continua preso àquilo ali, cria um monte de problemas, tanto para ele quanto para aqueles que ficaram. Então, no item 9, o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. É aquilo que eu coloquei, né? É o empréstimo de Deus para nós. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Que então que ele possui? Então, o que é nosso de verdade? Já que a parte material não é nossa, é apenas um empréstimo. Não é uma propriedade legítima nossa. Então, o que é a nossa verdadeira propriedade, a legítima propriedade? Que nós nunca perdemos, nós nunca deixamos, que nós nunca precisamos abrir mão, que não é empréstimo, é nosso. Nada do que é de uso do corpo, nada do que é do corpo. Tudo que é de uso da alma. Nós, enquanto encarnados, nós precisamos cuidar do corpo. Temos que ter uma moradia, mas essa moradia é um empréstimo e quando a gente desencarnar vai ficar. Ela pode ser a mais bela ou a mais simples, mas quando a gente desencarnar ela vai ficar. A roupa, o vestuário, é a mesma coisa. Podemos ter as roupas mais luxuosas, mais caras, mas quando a gente desencarnar elas vão ficar, né? Podemos ter carros maravilhosos e super máquinas caríssimas, mas quando a gente desencarnar eles vão ficar. Isso tudo faz parte, nos favorecer o corpo físico, né? Enquanto aqui estamos encarnados. Não está errado isso. O possuir essas questões, né? Nos concentrar nessas questões. Mas no momento que temos que abandonar, nós temos que abandonar. E é para uso nosso e do próximo. Temos que favorecer isso. Essa é que é a função. E também estimula em nós a riqueza, a posse, a facilidade, e estimula em nós
a caridade, que é uma virtude contrária ao egoísmo, que são os dois vícios que nós temos, o egoísmo e o orgulho, né? Então, no momento que nós recebemos uma oferenda dessa, uma facilidade dessa, não é para nosso acúmulo, né? Já estamos exercitando o desprendimento. A caridade é uma forma de desprendimento e já nos favorece. Então, quando nós vamos para o plano espiritual, o que nós levamos é isso, é a inteligência, que a gente adquire, a gente desenvolve a inteligência através da solução dos problemas, das vicissitudes, das dificuldades, seja elas quais forem, seja de ordem física ou de relacionamento, mas é através, e a gente desenvolve a inteligência. Os conhecimentos, temos que estudar, temos que entender o que está ocorrendo ali. E, consequentemente, quando desenvolvemos a inteligência e conhecimento, as qualidades morais, elas vêm atreladas. Demoram mais para adquirirmos. Mas com a inteligência e o conhecimento, sabemos onde é que está o bem e onde é que está o mal, né? Essas são as verdadeiras ferramentas que nós vamos usar no futuro. Numa próximas reencarnações. Nós somos espíritos imperfeitos ainda sofremos a necessidade da reencarnação. E essas ferramentas, elas são importantes para nós. Não adianta a gente nos concentrar a vida toda em ganhar dinheiro, acumular. Quando desencarnar, isso vai ficar aí tudo. Não levamos nada para nós, não melhoramos nada em nós. Não desenvolvemos em nós a caridade, a doação, a humildade. Essa é a função da matéria, né? Temos a legítima propriedade. Deus nos protege dentro dessa questão. Mas, principalmente, como ele coloca, principalmente quando a gente não prejudica ninguém. Respeitamos os 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nos amar e amar ao próximo é muito importante, né? Essa é a função. A gente pode até ter aquela ideia, né, de quando a gente alcançar o espírito puro, sermos espíritos puros, a gente vai embora e vai deixar aqui tudo. Só que quando a gente tem essa consciência espiritual do espírito puro, nós vamos reencarnar, não é reencarnar, porque o espírito puro não reencarna mais, né? Vamos reencarnar como uma missão para favorecer aqueles que estão para trás, como Jesus fez, né? Então, estaremos bilionários, ricos dessas ferramentas que vão favorecer a essas missões. Essa é a verdadeira riqueza. Podemos reencarnar em planetas muito atrasados, tão atrasados quanto a Terra, mas vamos nos portar como exemplos dentro das leis de Deus. Porque essas ferramentas estão altamente desenvolvidas em nós. Essa riqueza é a principal. Poderemos ser a pessoa materialmente mais pobre que existe naquele momento. Mas teremos essa riqueza em nós, essa riqueza divina em nós. A inteligência e as qualidades morais, as virtudes todas desenvolvidas, plenamente desenvolvidas. E seremos os exemplos, como Jesus foi, Francisco de Assis foi, Madre Teresa foi, né? O Chico Xavier foi, o Divaldo agora, né? Que ainda ficou por aqui, que ele tem aquela tarefa lá na Bahia. Então, a verdadeira propriedade que ele coloca aqui é real, dentro dessa característica, né? É justo nós queremos termos cuidado com aquilo que é adquirido através do nosso trabalho, do nosso esforço. Não está errado. Só que nós não podemos ficar presos, né? Nós somos usuários disso. É nos emprestado. E todo aquele esforço, todo aquele trabalho que nós tivemos para adquirir e que vamos deixar, esse esforço, essa labuta, é que nos fortalece
é que nos amadurece como espíritos, que fortalece as virtudes em nós. A virtude, ela se fortalece, se aprofunda com esses que são exercícios que fazemos, né? Enquanto aqui estamos encarnados, que é importante para o nosso futuro como espíritos. Um dia nós estaremos e compreenderemos, estaremos em Deus e compreenderemos a Deus. Ele até coloca mais aqui para frente, nessa questão que eu estou colocando, né? Essa questão da riqueza espiritual, moral. Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com os que ali lhe seriam inúteis, né? Quando nós estamos muito mais conscientes da nossa espiritualidade, né? De que somos espíritos se utilizando de uma matéria, e que temos que, a hora que não que temos que partir, sairmos desse planeta, desencarnarmos, deixarmos, como deixamos uma roupa, né? Quanto mais nós temos essa consciência, mais essa preocupação com o que nós vamos usar na próxima experiência vai ocorrer conosco, né? Nós vamos ter. Então, procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprovisionai-vos de tudo que lá vos possais servir. Ao viajante que chega a um albergue, bom alojamento é dado, se o pode pagar. Que aí o dinheiro não é dinheiro físico, né, monetário, né? São a questão do conhecimento, da inteligência e da questão moral. A outro de parcos recursos toca um menos agradável. E quanto ao que nada tenha de seu, vai dormir numa enxerga, ou cama pobre, né? É uma cama pobre. O mesmo sucede ao homem a sua chegada no mundo dos espíritos. Depende dos seus haveres, o lugar para onde vá. A gente pode só mais um pouquinho. Acho que já está. Aqui. Não será, todavia, com o seu ouro que ele o pagará financeiramente. Né? Ninguém lhe perguntará quanto tinhas na terra, né? Que posição ocupavas? Eras príncipe ou operário? Perguntar-lhe-ão, que trazes contigo? Não se lhe avaliarão os bens nem os títulos, mas a soma das virtudes que possua. Ora, sob esse aspecto, pode o operário ser mais que o príncipe, né? Em vão alegará que antes de partir da terra pagou o peso de ouro à sua entrada no mundo no outro mundo. A religião católica tinha essa questão das indulgências, né? Responder-lhe-ão, os lugares aqui não se compram, conquistam-se por meio da prática do bem. Isso é uma mensagem de Pascal, né? Em Genebra de 1860. A indulgência, só vou falar um pouquinho sobre as indulgências. Venda de indulgência. A venda das indulgências, ou seja, pagamento monetário pelo perdão espiritual dos pecados, concedido pela Igreja Católica, foi um mecanismo criado para obter vantagens econômicas e políticas em meados da Idade Média. Ela tornou-se mais tarde um fator determinante para a ocorrência das chamadas reformas religiosas do século XVI. As indulgências consistiam na remissão completa dos pecados, zerou, né, os pecados, por um indivíduo por meio de pagamento monetário, teoricamente calculado com base na posição social. Então favorecia sempre aquele que mais tinha, né? Que deveria ser perdoado. E cada pecado que deveria ser perdoado. As primeiras referências a elas podem ser encontradas ainda no século XI, quando foram amplamente utilizados para incentivar a luta contra os inimigos da fé cristã em Jerusalém, considerada uma cidade santa, ou então contra hereges na própria Europa, como os albigenses. Era considerado que, após efetuada a compra de uma indulgência, que a posição de qualquer um no paraíso já estava garantida. A cada um segundo as suas obras, né? Então a pessoa estava livre disso. Fazia o que quisesse, se aproveitava do que quisesse, e aí pagava, né?
já estava garantido o céu. Como se tratava de uma preocupação central no imaginário social cultural da Idade Média, em geral as indulgências eram bem recebidas popularmente, embora provocasse mais polêmica em meios eruditos. Então, os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui a seu grado, não sendo o homem senão o usufrutuário e o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Então a gente vê por aqui que o que nos é dado como bens monetários nos favorece, podemos receber por herança ou pelo nosso próprio trabalho, né? Isso é o nosso exercício, é um trabalho nosso, mas não deixa de ser empréstimo, né? O que importa é como tu adquire essa riqueza. Qual foi a forma que tu adquirisse ela? Prejudicando ou favorecendo, né? E aí que está o desenvolvimento ou mais das virtudes ou dos vícios. Estimular os vícios, já temos bastante, né? Ou estruturar em nós as virtudes, que é o que nós procuramos para alcançarmos a Deus e vivermos em Deus. Então, essa mensagem a gente deixa na noite de hoje. Tem muito mais sobre essa questão e é algo que a gente tem que estar sempre meditando, né? O Espiritismo ele tem essa característica, né? Ele não impõe as suas informações, os seus princípios, que eu coloquei lá no início, né? As pessoas têm que escutar ou ler e meditar e ver se é verdade ou é mentira e tirar as suas conclusões. Só dessa forma para aquilo se estruturar em si. Não é imposto, não é um totalitário, não é algo totalitário, né? É um livre-arbítrio. A evolução ela ocorre solitariamente. Ela não ocorre em comunidades, né? Em grupos. Então hoje vamos evoluir todos juntos. E aquele que não evoluir está fora. Não. Nos é dado a informação, o conhecimento, as experiências. E cabe a nós estudá-las, realmente ver se estão com a verdade e nos modificar. Tem uns que vão aceitar e vão se modificar, outros não. Dentro do mesmo grupo, dentro de uma mesma família, recebendo a mesma informação. Porque temos o livre-arbítrio. Isso faz parte da lei de Deus e tem que ser respeitado, né? Então vamos encerrar a palestra na noite de hoje, agradecendo a Deus, a bons espíritos, e não esquecendo que, se possível, fiquemos em casa, né? Nesse momento agora da pandemia, vamos nos favorecer como agrupamento, né? Só aquilo, no momento que for importante, nós nos afastarmos, sairmos desse isolamento, que for realmente de importância, que não faça apenas por fazer, né? E se tivermos que sair, que usemos dos EPIs, das máscaras, das luvas, também da lavação da mão, do uso do álcool gel. Não adianta só usar a máscara, mas também temos que lavar as mãos e usar do gel quando for necessário, né? Porque, infelizmente, ainda nós não temos a vacina e nem temos uma droga que ela seja eficaz e que não tenha muito efeito colateral. É isso que eu sempre deixo no final, que eu acho uma coisa importante. Então, mais uma vez, eu agradeço a atenção e tenha uma boa noite. Obrigado.